E a gente aproveita essa confusão na vida do jogador Neymar para abordar esse tema delicado, o estupro. O que a lei diz sobre esse assunto? Quem conversa comigo aqui no estúdio é a presidente da Comissão da Mulher, advogada da OAB Goiás, Lana Castelões. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Michele, tudo bem? Tudo bem. Que situação, né? Todo lugar que a gente vai, tá todo mundo falando dessa confusão aí na vida do Neymar. Sim. Mas o que a lei fala a respeito do estupro? O que é o estupro? Sim, Michele, nós temos aí, de acordo com os fatos que nos foram fornecidos pela mídia em geral, nós temos vários crimes com a possibilidade de estarem sendo acometidos. O estupro, que foi a sua pergunta, ele acontece quando alguém, independente se for homem ou mulher, utiliza de ameaça ou violência contra a vítima para favorecimento sexual. Então, a vítima pode ser tanto o homem quanto a mulher, desde que ele esteja sido forçado a praticar aquele ato sexual. Esse é o crime de estupro. Por exemplo, qual a diferença entre estupro e assédio? Assédio, de acordo com o Código Penal, é um crime que acontece também para a satisfação do agente criminoso sexual, a satisfação da lascívia do agente, só que ele usa da posição dele de superior hierárquico. Então, geralmente acontece no ambiente de trabalho. Esse é o assédio, ok? Na verdade, o agente ele não vai utilizar de violência, mas ele vai utilizar daquela posição hierarquicamente superior. É o chefe em relação ao empregado, por exemplo. Tá? Agora, existe outro crime também, que é novidade no Código Penal, que é punível quando alguém, mesmo sem utilizar ameaça ou violência, para satisfazer a sua lascívia, promove alguma atitude contra a vítima. Vocês se lembram daquele caso onde o cidadão, dentro do ônibus, se masturbou, sim, ejaculou? Então, quer dizer, houve violência. A gente pode até argumentar, questionar, filosofar acerca de uma possível violência psicológica, mas fisicamente não houve uma ameaça, não houve uma violência. Ele estava longe dela, olhando para ela e promoveu aquele ato sexual, aquele ato libidinoso. É um crime também punível pelo Código Penal, que pode não ser considerado como estupro, mas ele também é crime. Como? Pois é, esse tipo de crime entra como, de acordo com a lei? Esse crime está no artigo 215, deixa eu só conferir aqui para você, é o crime de importunação sexual, artigo 215A. Ele é punível com uma pena de 1 a 5 anos, ou seja, uma pena mais branda que a pena do estupro, mas agora é crime sim. Tá certo. Agora, a gente teve um caso recentemente, foi na semana passada, que a gente mostrou a jovem Suzy, a estudante que foi assediada. Então, vamos usar qual foi o termo certo para o caso, porque eles estavam falando que houve um abuso sexual, né? No hospital, que depois ela, inclusive, morreu, né? Aconteceu isso com o enfermeiro. O que caracterizou o caso da Suzy, por exemplo? O da Suzy foi estupro, e pior, foi um estupro de vulnerável. O que é o estupro de vulnerável? Ele é punível com uma pena mais grave, mais severa. Por quê? Porque o agente, ele se utilizou de uma situação onde a vítima, ela estava reduzida na sua capacidade de defesa. Esse estupro de vulnerável, ele acontece com menores de 14 anos, mesmo que haja o consentimento do menor de 14 anos. Certo. E em casos que a pessoa, por exemplo, é um deficiente físico, ou no caso da Suzy, ela estava numa UTI, ela estava numa situação vulnerável ao agente criminoso, então é considerado como estupro sim. E, Michele, é importante dizer que o estupro, ele pode acontecer até dentro de um casamento, sabia? Pois é, essa situação do Neymar, ela reacendeu essa discussão de que, no caso, a prática sexual forçada entre casais também caracteriza o estupro. No caso, até algum tempo atrás, as pessoas casadas colocavam-se que, por exemplo, a mulher teria a obrigação de estar, vamos colocar, servindo, de certa forma, a prática sexual, né? Sim. Mesmo querendo ou não, seria um dever. Agora a gente já tem novas definições sobre esse tipo de liberdade. Então, um casal, se não houver consenso entre ambas as partes, discutir tudo e houve uma situação meio tensa, é um estupro.
Sim, Michele, inclusive, essa questão cultural que nós estamos inserindo, onde a mulher, durante muitos anos, ela teve aquela imposição de que ela está para servir, né, ao homem, servir ao seu companheiro, isso acaba que muito tempo ficou estigmatizado na sociedade que, mesmo que a esposa não consentisse com o ato, ela não estivesse bem naquele momento, ela era obrigada a fornecê-lo. Então, é considerado sim como estupro. Basta, Michele, a ausência do consentimento. Então, independente se a mulher mandou o chamado nudes, independente se marcou com encontro, independente se a mulher foi encontrar lá em outro país com o cidadão, se já tinha, inclusive, começado o ato sexual, se um momento acontece algo que ela fala, não quero mais... Mudou de ideia, não quero, não interessa... Se a ação do agente continuar, é caracterizado o estupro. Só que, veja bem, antes que todo mundo entre em pânico, todo crime, ele tem que ser comprovado. Então, no caso, por exemplo, do Neymar, para que ele seja condenado, tem que ter um conjunto probatório que possa legitimar aquela acusação. Então, só aí, ou seja, o ônus da prova, o dever de provar seria de quem está alegando, né? Seria dela. Então, seria muito complicado para ela comprovar que ele realmente tivesse cometido o crime de estupro. Doutora Alana, eu até peguei um dado aqui que eu achei importante. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, todos os anos, cerca de 50 mil pessoas, gente, não estamos falando só de mulheres, porque a situação pode acontecer, né, para ambas as partes, são estupradas no Brasil. Esses dados foram obtidos de maneira formal. É claro que a gente sabe que o estupro é um tipo de crime muito subnotificado, né? Sim. E colocou ainda a seguinte informação: o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada estima que os dados oficiais representam apenas 10% dos casos ocorridos, ou seja, 50 mil pessoas por ano, são 10%, o que diria que o verdadeiro número de pessoas estupradas todos os anos no Brasil é de mais de 500 mil. Essa 500 mil de pessoas sendo violentadas dessa forma todo ano, porque é muito subnotificado, porque é difícil uma pessoa chegar a denunciar. As pessoas que recebem as denúncias de estupro nos locais adequados, nas delegacias, enfim, elas estão capacitadas para esse tipo de ocorrência? Olha, Michele, aproveitando o ensejo desses números que você trouxe, é importante salientar que, apesar da vítima poder ser tanto homem quanto a mulher, sempre, assim, na maioria dos casos, uma maioria esmagadora é a mulher. Por quê? Porque é mais fácil de um homem dominar uma mulher, porque ele é mais forte, sim, né, do que o contrário. E o número... Mas eu falo também porque tem a questão dos jovens, né? Sim. Tem os menores e tudo, e que a gente sabe que quando é assim, quem tem esse problema, porque é um transtorno, né, de comportamento. Às vezes se utilizam de jovens, adolescentes, e aí a gente sabe que entram meninos e meninas, então assim, realmente a maioria é mulher, mas a gente sabe que para os dois lados isso acontece, né? Sim. E lembrando que quando a vítima é menor de idade, no caso menor de 18, e o crime é mais severo ainda. Agora, você perguntou, Michele, sobre a questão do posicionamento das instituições quando recebem aquela denúncia. Quando a mulher passa por toda aquela via crucis de será que eu vou para a delegacia, será que eu conto para alguém, porque alguém pode falar que eu que provoquei, apesar do crime acontecer e não se poder julgar se foi provocado ou não, o que se analisa é a atitude do autor, se aconteceu ou não, e não a atitude da vítima. Muitas mulheres, quando chegam na delegacia, elas ainda passam por constrangimentos maiores ainda. Por exemplo, o que você fez para merecer? Entendeu? Então, assim, realmente tem que ter uma política pública, tem que ter um ensinamento de como levar essa mulher que já está totalmente degradada no seu psicológico. Tá certo. Doutora Alana Castellões, que é vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Goiás, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente para falar sobre esse assunto delicado e tão importante. Obrigada. Eu que agradeço, Michele, a oportunidade e lembrar, gente, que nós mulheres, mesmo que algumas ajam de forma errada, a gente não pode usar de acusações sem saber o que acontece. Por exemplo, essa menina, independente se ela esteja agindo errado ou não, vamos esperar a condenação. A apuração de tudo para depois fazer um julgamento. Porque se ela tivesse falando a verdade, né, imagina o que essa menina já deve estar sofrendo por causa disso. Verdade.
Obrigada, eu que agradeço.